Bom dia, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos a mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Nossa leitura no dia de hoje encontra-se no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 29, que diz assim: Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Abia e era filha de Zacarias. Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que Davi, seu pai, havia feito. No primeiro ano de seu reinado, no primeiro mês, abriu os portões da casa do Senhor e os reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, reuniu-os na praça leste e lhes disse: Escutem, levitas, santifiquem agora a si mesmos e santifiquem a casa do Senhor, Deus de seus pais. Tirem do santuário tudo o que é impuro, porque nossos pais foram infiéis e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e o abandonaram. Desviaram seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe viraram as costas. Também fecharam os portões do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel. Por isso a ira do Senhor veio sobre Judá e Jerusalém, e ele os transformou em objeto de espanto, de horror, de vaias, como vocês estão vendo com seus próprios olhos. Porque eis que os nossos pais caíram à espada, e por isso os nossos filhos, as nossas filhas, as nossas mulheres foram para o cativeiro. Agora estou resolvido a fazer uma aliança com o Senhor Deus de Israel, para que o furor da sua ira se afaste de nós. Meus filhos, não sejam negligentes, pois o Senhor os escolheu para estarem diante dele, para o servirem, para serem os seus ministros e queimarem incenso. Então se levantaram os seguintes levitas: Maate, filho de Amassai, e Joel, filho de Azarias, dos filhos dos coatitas, Quis, filho de Abide, e Azarias, filho de Jealelel, dos filhos de Merari. Joar, filho de Zima, Éden, filho de Joá, dos filhos de Gerson, Sinri e Jeuel, dos filhos de Elisafã, Zacarias e Matanias, dos filhos de Asaf, Jeuel e Simei, dos filhos de Emã, Semaías e Uziel, dos filhos de Gedutum. Congregaram seus irmãos, santificaram-se e vieram, cumprindo a ordem do rei, segundo as palavras do Senhor, para purificar a casa do Senhor. Os sacerdotes entraram na casa do Senhor para purificar e tiraram para fora, ao pátio da casa do Senhor, todas as coisas impuras que encontraram no templo do Senhor. E os levitas pegaram essas coisas e as levaram para fora, ao vale do Cedron. Começaram a santificar no primeiro dia do primeiro mês, e no oitavo dia do mês chegaram ao pórtico do Senhor. Em 8 dias santificaram a casa do Senhor, e no 16º dia do mês terminaram. Então foram falar com o rei Ezequias no palácio e disseram: Já purificamos toda a casa do Senhor, bem como o altar do holocausto com todos os seus utensílios e a mesa da proposição com todos os seus objetos. Também todos os objetos que o rei Acasa, em sua infidelidade, jogou fora durante o seu reinado, nós já preparamos e santificamos, e eis que estão diante do altar do Senhor. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada, reuniu os chefes das cidades e subiu à casa do Senhor. Mandou trazer 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros, 7 bodes, como oferta pelo pecado, a favor do reino, do santuário e de Judá, e ordenou aos filhos de Arão, os sacerdotes, que os oferecessem sobre o altar do Senhor. Mortos os novilhos, os sacerdotes pegaram o sangue e os aspergiram sobre o altar. Mataram os carneiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Também mataram os cordeiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Para oferta pelo pecado, trouxeram os bodes diante do rei e da congregação, e estes puseram as mãos sobre eles. Os sacerdotes os mataram e com o sangue fizeram uma oferta pelo pecado ao pé do altar, para expiação de todo Israel, porque o rei havia ordenado que se fizesse aquele holocausto e oferta pelo pecado por todo Israel.
Também pôs os levitas na casa do Senhor com símbolos, liras e harpas, segundo o mandato de Davi e de Gade, o vidente do rei e do profeta Natã, porque este mandado veio do Senhor por meio dos seus profetas. Os levitas estavam em pé com instrumentos musicais de Davi e os sacerdotes tinham as trombetas. Ezequias ordenou que oferecesse o holocausto sobre o altar. No momento em que começou o holocausto, começou também o cântico ao Senhor com as trombetas, ao som dos instrumentos musicais de Davi, rei de Israel. Toda a congregação se prostrou quando se entoava o cântico e as trombetas soavam, tudo isso até o findar-se o holocausto. Depois que eles terminaram de oferecer o sacrifício, o rei e todos os que estavam com ele se prostraram e adoraram. Então o rei Ezequias e os chefes ordenaram aos levitas que louvassem o Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente. Eles o fizeram com alegria e se inclinaram e adoraram. Ezequias tomou a palavra e disse: Agora vocês se consagraram ao Senhor. Venham e tragam sacrifícios e ofertas de ações de graças à casa do Senhor. A congregação trouxe sacrifícios e ofertas de ação de graças, e todos os que estavam de coração dispostos trouxeram holocaustos. O número dos holocaustos que a congregação trouxe foi de 70 bois, 100 carneiros e 200 cordeiros, tudo isso em holocausto para o Senhor. Também foram consagrados 600 bois e 13.000 ovelhas. Os sacerdotes, porém, eram muito poucos e não conseguiam tirar a pele de todos os holocaustos. Por isso, os seus irmãos, os levitas, os ajudaram até findar-se a obra e até que outros sacerdotes se santificaram, porque os levitas foram mais retos de coração para se santificarem do que os sacerdotes. Além dos holocaustos em abundância, houve também a gordura das ofertas pacíficas e as libações para os holocaustos. Assim se restabeleceu o ministério da casa do Senhor. Ezequias e todo o povo se alegraram com o que Deus tinha feito pelo povo, porque esta obra foi feita em pouco tempo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Vamos orar? Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós iniciamos mais um dia na tua santa e gloriosa presença. Somos gratos ao Senhor pela noite de descanso, pela cama confortável na qual repousamos, pelo teto sobre as nossas cabeças, pela roupa que vestimos, pela saúde que temos, pelo ar que respiramos, pelo alimento que o Senhor tem nos suprido, enfim, porque o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor é o único Deus vivo e verdadeiro, Criador, sustentador de todas as coisas. Te louvamos e te bendizemos pela salvação em Cristo Jesus. Te louvamos e te bendizemos por aquilo que nos aguarda muito em breve. Estarmos de contínuo na tua presença, onde não haverá mais choro, nem dor, nem ranger de dentes, nem pecado, só alegria, louvor e adoração. Enquanto isso, Senhor, eu peço que o Senhor nos sustente, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos conduza a tua palavra a cada dia, que possamos ser apegados ao Senhor e à sua palavra, que possamos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Abençoa os nossos lares e as nossas casas. Faz de cada um das nossas casas um verdadeiro local de refúgio, de comunhão, de paz, de adoração. Que cada um de nós possa conduzir as nossas famílias ao culto ao Senhor, a uma vida de devoção diária, a oração, a leitura bíblica, a meditação na palavra, ao jejum, ao estudo da tua palavra. Que haja comunhão, que haja renovo e que haja salvação do nosso meio, para a glória do teu nome. Salva aqueles que ainda não te conhecem. Clamamos pelos enfermos, muitos são os enfermos. Pedimos ao Senhor que intervenha de uma forma extraordinária, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo vida, dando oportunidade de conhecer ao Senhor, de confessar Jesus como Senhor, Salvador das suas vidas, de trabalhar para o Senhor. Visita também aqueles que estão angustiados, aflitos, perturbados,
ansiosos, pessoas que estão com transtornos dos mais variados tipos. Como nos últimos anos se multiplicou os transtornos eh, psicológicos e psiquiátricos e as doenças psicossomáticas. Clamamos ao Senhor que nos fez, que nos constituiu, que é o Senhor da vida, que traga a normalidade, traga a paz, e que a paz que excede o entendimento seja derramado sobre a vida, sobre a mente, sobre o coração de cada um que se encontra necessitado e também sobre as nossas vidas. Clamamos pela tua igreja, renova a tua igreja, reaviva a tua igreja, restaura a tua igreja, limpa a tua igreja, põe em ordem a tua igreja, restaura o culto, restaura a adoração, restaura as práticas devocionais, que haja verdadeira submissão, obediência, comunhão ao Senhor. E tudo isso para a honra e glória do teu nome. Nós oramos agradecidos, no nome do Senhor Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que vive e que reina para sempre. Amém. Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amanhã estaremos de volta com mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Um grande abraço a todos.